Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha causa, na minha independência, participar de lives exclusivas e um grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos lá que hoje eu quero fazer um resumo mais breve, focando aí na questão das pesquisas, até porque hoje é aniversário do meu filhão, faz 3 aninhos de idade, e eu quero também curtir mais o dia com ele. Olha só, as pesquisas mostram, né, que a aprovação do governo Bolsonaro está em alta. E somando quem julga ali o trabalho do governo como regular, bom e ótimo, nós temos praticamente 70% dos entrevistados, isso segundo o Ibope. E só 29% consideram o governo ruim ou péssimo. Isso, gente, levando em conta, né, toda a artilharia pesada de boa parte aí da imprensa, que virou, de forma não ainda assumida, mas escancarada, né, partido de oposição do governo. Chega a pintar o presidente como um sociopata, um genocida, responsável por todas as mortes da pandemia, pelos incêndios na Amazônia, no Pantanal, até pela queda econômica e tudo mais, né, distorcendo muito os fatos, manipulando, até produzindo fake news, né, como vimos aí quando o presidente disse claramente na ONU que, somando as parcelas todas do que foi pago de auxílio emergencial, dava cerca de US$ 1.000, e tiveram alguns jornalistas que disseram que o presidente afirmou que distribuiu parcelas de US$ 1.000 em vez de R$ 600. Né? Agora, diante dessa realidade, que deixou aí um clima de velório mesmo em muitas redações, né? A resposta que a turma está encontrando é reduzir esse fenômeno ao auxílio emergencial. Tudo é apenas a distribuição de ajuda pelo governo, e isso explica essa popularidade alta do presidente Bolsonaro, né? O que antes era, inclusive, louvável, né? Esse tipo de auxílio e tudo, e tinha até aquela pressão, hashtag paga logo, né? Não sei o quê, virou agora símbolo de populismo do governo Bolsonaro. Olha, é verdade que a maior queda na rejeição foi ali no Nordeste, né? Isso é verdade, na margem, isso explica uma parte do que está acontecendo no Nordeste, que é um tradicional reduto ali da esquerda populista, do PT e companhia. Mas veja, é no Nordeste onde o presidente tem a sua menor taxa de aprovação ainda, de longe. É 1/3 apenas. Ou seja, na margem pode ter surtido algum efeito sim, mas está longe de explicar a história toda. Longe. Então a verdade, né, que essa turma da mídia se recusa a admitir é que o governo vem fazendo um bom trabalho em várias áreas. Essa é a realidade, né? A despeito de críticas legítimas, pontuais. E tem mais um detalhe: o governo vem fazendo isso, né, como, por exemplo, aprovou a reforma previdenciária, o dobro da economia esperada pelo governo Temer, e isso já está começando a estancar a sangria na Previdência. Mas vem fazendo tudo isso sem escândalos de corrupção. Tanto é que toda a narrativa precisa fazer um apelo aí de buscar desde os 30 anos de vida pública do presidente, somando com todos os filhos, sem corrigindo os valores, né, pela inflação, para dar uma magnitude maior, somando todos e tudo, para tentar montar algum tipo de narrativa de que são tão corruptos quanto os demais, né? E isso não tá surtindo o devido efeito, não está ressoando bem aí no público, né? Então, o problema é o seguinte: críticas pontuais são legítimas, mas o que os jornalistas têm feito, via de regra, né, não é isso, mas sim demonizado o presidente. Eles têm tratado o governo como pior do que o PT, né, e uma grande ameaça à democracia, sendo que as ameaças vêm, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal com seus inquéritos ilegais, prisões arbitrárias e tudo mais, rasgando a Constituição muitas vezes, ou soltando marginais como Lula, né? E do próprio Legislativo, que tenta ali um golpe claramente inconstitucional para o Davi Alcolumbre poder ser reeleito no Senado. Já está virando ali uma espécie de Renan Calheiros e o Rodrigo Maia na rasteira, né? Então, esses jornalistas, eles estão distorcendo os fatos, eles estão forçando narrativas, e o público percebe o truque e fica na defensiva.
se coloca na defensiva, né? Então, acho que esse conjunto, um governo bom, com muitos ministros bons, sem escândalo de corrupção, né? A área de segurança foi a mais bem avaliada e tem conquistas importantes, somado à postura estridente de uma mídia que virou partido de oposição, isso explica muito mais a popularidade do presidente do que o coronavírus, na minha opinião. Né? Então a perda de credibilidade dessa turma midiática é diretamente proporcional ao ganho que o presidente está tendo de apoio. Né? E para mais de 40% dos entrevistados na pesquisa do Ibope, as notícias sobre o governo são totalmente desfavoráveis, enquanto só um quarto, 25%, consideram que são imparciais. Ou seja, aquele viés ideológico, partidário, escancarado e evidente, que eu vivo denunciando, né? Mas que é negado pela própria patota corporativista, está aí, né? O público, quando pode ter voz, ele reconhece que há essa perseguição, né? E isso só gera mais desgaste para a mídia e mais adesão, né, a esse tom crítico que o presidente assume contra jornalistas. A grande questão que surge aqui, para efeito de análise, é o que o Bolsonaro vai fazer com essa popularidade maior e crescente. Né? Se ele achar que já está reeleito, se ele entrar num clima de vou ficar em palanque daqui até 2022 e acreditar que pode abrir mão, inclusive, das reformas, né, estruturais, da agenda vencedora do Paulo Guedes e dele mesmo, aí eu acho que a crise econômica vai ser inevitável e ali na frente, né, a aprovação vai estar em xeque. Então, espero que o presidente tenha essa noção, esse juízo, para não seguir por esse caminho. Agora, se o presidente usar esse capital político para formar uma nova base de governo que ele está formando, né? Ah, é o Centrão, é o Centrão. Cobravam articulação, vai articular com quem? Se não for o Centrão. Com o Partido Novo, que tem 8 deputados na bancada só, e sendo que alguns estão sob influência do ex-presidente e fundador João Dionísio Amoedo, que vem demonizando também o governo, né? Ou com o PSDB, que está encalacrado na justiça, com os caciques cheios de problemas, não dá. Então tem que ser com esse Congresso que aí está, né? Foi eleito. Mas se ele formar essa nova base como está formando, não permitir com isso o enfraquecimento do seu posto Ipiranga, né, na economia, e avançar com a pauta liberal, por mais que ela seja parcialmente desidratada, né, é uma questão de necessidade política, aí a economia volta para os trilhos, a recuperação vai ser rápida, pode ser até mesmo em V, e o governo vai ter um bom legado para mostrar quando chegar lá 2022. Né? Então o Bolsonaro precisa fazer esse dever de casa, algum tipo de malabarismo, né, porque ele tem que se equilibrar entre a lógica liberal econômica do Paulo Guedes da equipe e esse realismo que impõe uma necessidade de governabilidade, né, e tudo isso sem flertar muito com a tal tentação populista. Né? Não é um equilíbrio trivial, mas é possível, viável e até mesmo, eu diria, provável, se o Bolsonaro mantiver ali o eixo. Né? E se assim for feito, nós teremos um país bem melhor na frente. Né? E o eleitor vai saber reconhecer esses méritos, né? Os mesmos que a imprensa se recusa a enxergar mesmo quando estão bem evidentes diante dos seus olhos. Outra pesquisa que eu quero falar aqui é a de São Paulo, né, do Datafolha. São Paulo está lá, a principal capital do país, né, locomotiva da economia, e está bem fragmentado, bem dividido, mas eu quero falar de um item, né, porque o russomano disparou. Isso já aconteceu antes, ele é uma figura conhecida, tem recall, mas é porque ele também colou no Bolsonaro. Né? Então tá ele e o Covas ali disputando, ainda é cedo e tudo, mas o Boulos tem lá os 9% dele, eu quero falar sobre isso. Né? Bom, vamos de Roberto Campos, saudoso Roberto Campos. Nossas esquerdas não gostam dos pobres, gostam mesmo dos funcionários públicos. São esses que, gozando de estabilidade, fazem greves, votam no Lula, pagam contribuição para a CUT. Os pobres não fazem nada disso, são uns chatos, ironizou Roberto Campos. E é exatamente esse assunto que eu quero falar, porque ele foi também o tema do podcast dessa semana da Gazeta do Povo, que eu e Guilherme Fiuza gravamos nessa quinta.
Quem sempre financiou movimentos revolucionários socialistas, marxistas, foram os capitalistas. Não há nenhuma grande surpresa, nenhuma grande novidade aqui. Nunca foi diferente. Basta pensar na origem desse troço aí, né? Foi o herdeiro de indústria têxtil lá, o Engels, que bancava o desocupado do Marx. Então já nasceu assim o troço. A extrema esquerda nunca encantou o trabalhador, sério, humilde, mas sempre acalentou com os seus discursos inflamados sobre justiça social, igualdade, os corações culpados da elite hipócrita, que nunca quer viver de acordo com aquilo que prega, né? Claro que não seria diferente hoje, ainda mais na época das redes sociais, da sinalização de virtude, lacrosfera e tudo mais, né? Então quem banca os movimentos baderneiros, terroristas, como Black Lives Matter e Antifa, né? É justamente a elite. É justamente a elite, a turma que flerta com caos, com essa bagunça, com a anomia mesmo, vem do andar de cima, não vem do andar de baixo. Não é o blue collar, não é o trabalhador de chão de fábrica. E sim as famílias abastadas que podem pagar $100 mil por ano para o filhinho de papai estudar numa Ivy League, numa universidade cara, para aprender que o Bernie Sanders é o máximo e flertar com o socialismo, né? E tá aí o resultado, né? O resultado é o quê? Essa garotada, você vai ver esses protestos, né, que são pacíficos, mas acabam em violência, como diz sempre a mídia, né? Você vai ver quem são esses manifestantes, né? Quem toca esses protestos e tá lá. Essa elite branca, via de regra, branca, mesmo em movimentos do Black Lives Matter, muitos brancos, mimados, rebeldes, tentando dar vazão ao tédio e encontrando charme numa rebeldia e numa defesa revolucionária do esquerdismo, né? Então, no Brasil sempre foi a mesma coisa. O PT é o partido dos intelectuais, dos professores, dos funcionários públicos e de herdeiros culpados, né? Como aquela Petra Costa, que fez aquele documentário, entre aspas, patético, enaltecendo Lula, né? O demiurgo ali que usa os homens como sua argila, sua matéria-prima, né? Eis o nível em que a figura abriu o seu documentário, né? E o PSOL, claro, uma dissidência do PT, segue a mesma linha. Tem aí um negócio novo, né? Que é essa coisa da política da identidade, ideologia de gênero, essas pautas mais identitárias, que é essa novidade, né? Da esquerda pós-moderna, que nos Estados Unidos o Partido Democrata também tem. E isso o PSOL pegou mais do que o PT, esse filão, né? Mas tá aí, é a mesma trilha, né? Quem é que é seduzido pelo discursinho do PSOL, né? O Leblon, a Vila Madalena, esse pessoal, né? Não é a periferia e a favela. E aí quando você pega a pesquisa do Datafolha e abre, é exatamente isso. Os 9% que o Boulos tem de intenção de voto, que sempre faz a ressalva, né, de que Datafolha pode inflar números da esquerda, né? Na verdade é 2% só entre os mais pobres e 17% entre os mais ricos. Míseros 2% entre os mais pobres e 17%, um candidato de peso, portanto, entre a elite. O PSOL, o Boulos, é o candidato dos ricos, enquanto que o Bolsonaro é cada vez mais o candidato da classe média e também dos pobres, né? Furando a bolha do reduto lá da esquerda populista no Nordeste. Então, veja, extrema esquerda, ser de extrema esquerda hoje, é uma afetação, é um luxo de uma elite culpada e entediada. São esses que podem ficar enaltecendo um invasor de propriedade que nem o Boulos, que estaria preso num país sério que já aprendeu aí, né, um burguesinho, a circular de jatinho pelo país, né? É o fenômeno que eu descrevi no meu livro Esquerda Caviar. E é o mesmo que acontece com Black Lives Matter, com Antifa, com candidatura do Bernie Sanders e por aí vai. É a mesma história, né? O povo não quer saber de radicalismo. O povo não quer saber de quebra-quebra. O povo não quer saber de subverter valores tradicionais e de achar charmoso e fofo menino de 5 anos que acha que é menina e todo mundo fala, ai que lindo, vamos logo dar hormônios e fazer a cirurgia. Isso não é o que o povo quer saber, isso não é a pauta do povo. O povo quer segurança, o povo quer trabalho, o povo quer respeito aos valores da decência e da moral. Tudo aquilo que essa esquerda radical mais abomina na vida.
E, por fim, não podemos deixar de falar, já que eu mencionei essa esquerda festiva, né, que seduz aí artistas, intelectuais e tudo mais, não podemos deixar de falar de uma comparação do Brasil com a Argentina. Até porque tem aí essas pesquisas e também temos pesquisas na Argentina. Veja, existe uma constante na política mundial, não é nem brasileira não. A esquerda radical vai sempre destruir tudo aquilo que ela encontrar pela frente, quando ela chegar ao poder, né? E mesmo assim, a cada nova rodada em que ela chegue ao poder novamente, ela vai ser enaltecida por uma legião de artistas e intelectuais, né? Como um incrível momento de justiça social e de novidade e tudo mais, né? A lição que aprendemos com a história é que essa turma nunca aprende nada com a história, né? E não foi diferente com a Argentina. O casal Kirchner tinha acabado de destruir o país, acabado, né? Que já vinha sendo destruído há tempo, justiça seja feita, né? O peronismo, né, que destruiu a Argentina, e foi enxotado do poder, o casal. E aí veio o Macri e venceu com uma plataforma liberal, um empresário de sucesso, tudo mais, mas não foi capaz de segui-la. Traiu a agenda de reformas liberal. Alô, Bolsonaro, isso é uma lição muito importante. E Kirchner voltou ao poder, né, com Fernandes lá como seu poste. E não era preciso ser um liberal, ser um conservador atento à política vizinha, do país vizinho, para prever o caos. Né? Bastava não ser o quê? Um alienado, um completo idiota. Né? Mas nossos artistas intelectuais em geral são alienados e são idiotas. E foi por isso que figuras como Zélia Duncan, né, morreram de inveja do fato da Argentina ter um governo, um presidente. Los Hermanos têm um presidente. Que inveja, né? Foi uma postagem dela. Inveja é um sentimento horrível, né? É pior que vergonha. Ai, tô confusa. Escreveu ela em 2 de abril de 2020, na pandemia, retuitando, compartilhando uma manchete que dizia que o presidente da Argentina ampliava a quarentena, proibia demissões, complementava o valor integral dos salários e conseguiu unir o país e conquistar uma popularidade recorde. E dali veio várias outras reportagens vieram dali, da mesma fonte, né, enaltecendo essa postura do governo Kirchner Fernandes na Argentina. Aí passa o tempo, o que temos? A Argentina, surpresa para ninguém, que não seja alienado, mergulhada no caos. O PIB caiu quase 20% no segundo trimestre, uma das maiores quedas do mundo. O isolamento radical, festejado pela patota da ciência, não adiantou nada, nada. Né? A La Nación tem hoje estampado no jornal, La Argentina sumou 13.467 casos, superou a Sudáfrica, está em nono en el mundo. Nono en el mundo. Lamento, los hermanos, mas vocês fizeram que nem aqueles bichinhos, os lemmings, né? Meu filho, aliás, adora ver um desenho canadense que tem um urso com esses bichinhos, os lemmings, né? Que cometeriam suicídio coletivo, segundo o mito, segundo reza a lenda, né? Ou que nem os seguidores adeptos aí do Jim Jones, né? A Argentina escolheu essa tragédia anunciada e está colhendo o fruto. Então, os casos de morte por Covid estão aumentando no país e o país vai muito mal, mesmo com tudo fechado, com mão de ferro que até o prefeito de Belo Horizonte, Calil, deve invejar, né? Ele que manda fechar tudo, escola não vai voltar a aula coisa nenhuma, tá achando que virou um tirano, né? E as pesquisas mostram o resultado disso, a popularidade do presidente argentino desabando, né? E não é para menos. Uma crise aguda, o peso argentino não vale mais nada, segue o caminho aí do Bolívar venezuelano, né? No Uruguai, a casa de câmbio já não quer mais comprar o peso argentino e as reservas internacionais evaporaram. 1/3 sumiu aí recentemente, né? Então, a fúria popular se volta contra Fernandes, enquanto, como a gente viu no começo, Bolsonaro colhe as maiores taxas de aprovação do seu governo desde o começo, né? Então, meus caros, esse é o quadro de desespero, de clima de velório nas redações
e os artistas se descabelando e tentando falar de incêndio no Pantanal ou de corrupção, somando 30 anos de vida pública da família inteira, corrigindo pela inflação e tudo mais, para tentar achar alguma coisa. Não está fácil a situação. Nós temos, inclusive, que ser, creio eu, solidários, temos que demonstrar algum grau de empatia. Não está fácil. É por isso que eu estou pensando em abrir uma fábrica de lenços e vender com 20% de desconto para quem provar para mim que trabalha ali nas redações de certos jornais, né, ou emissoras, porque eu acho que é um ato de caridade. Não está fácil a vida dessa turma. O somos os 70% que eles diziam, lembra? Né? Eduardo, encantador de asnos e companhia, não representa nem 10%, né? Essa esquerda radical. Enquanto que o Ibope mostra que aí sim quase 70% considera o governo regular bom ou ótimo. Ou seja, encontramos os verdadeiros 70%. E não estão aplaudindo imitador de foca com cabelo colorido. É ou não é? O editorial do Estadão hoje, porém, parece inconformado com tudo isso, né? E faz jus ao nome, né? Chama o governo Bolsonaro de irrelevante, né? Porque se exime de assumir maiores responsabilidades. E, na verdade, o que o jornal está lamentando ali é o quê? Que o poder do governo federal, do poder executivo, né, não seja uma espécie de máquina concentradora de mais poderes para agir como se fosse um déspota, né? O jornal deve sentir muita inveja dos argentinos, imagino eu, né? O Estadão quer, então, o quê? Um Estadão, né? Um Estadão. Só que o governo Bolsonaro tem outra pegada. Ainda bem, né? Imagina um Dória ou um Calil tocando aí o governo federal, no meio de uma pandemia, com esse pretexto todo que teria para abusar do poder, né? Em âmbito nacional. Eis o resumo da ópera, meus caros. Enquanto Bolsonaro tem a maior taxa de avaliação, Fernandes tem a pior, né? Aquele que dizia que o que importava era salvar vidas e que a economia ficaria para depois. Discurso parecido com o do Maia, Rodrigo Maia, do próprio Dória e também o do Mandetta. Lembram do Mandetta? Não? É aquele que está lançando um livro agora para falar que o Bolsonaro é um negacionista e que não explica por que ele mandava as pessoas ficarem em casa até os sintomas se agravarem e quantas vidas poderiam ter sido poupadas, salvas, não fosse essa recomendação. Pois bem, não está fácil a vida da patota. Nada aprenderam, nada esqueceram, e é por isso que eu vendo lenços. Bom fim de semana a todos vocês e até a semana que vem.